PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique. A partir desse momento, operando Papa Yankee 3 PXY, QRV na frequência. Y3 Sierra Golf, boa noite. Uniforme 3, Eco Victor Mike, boa noite, 73 a todos. Y3 TV Caxias, boa noite. Ok. Y3 Juliette Golf Sierra Canela City, boa noite. Ok. Boa noite, Eduardo, Adair, Eliezer e Juliano. Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, operada nesse momento por PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique. Nos momentos aí que antecedem o início da leitura do noturno, edição número 235, de hoje, dia 9 de setembro. Dá tempo da gente fazer uma voltinha ainda aí, de cumprimentos, né? E aí depois a gente vem com a leitura. Palavra Papa Yankee 3 Tango Victorinho de Eduardo. Eduardo deixa com Papa Yankee 3 Sierra Golf e Adair. Adair deixa com PO3 Echo Victor Mike, o Eliezer. E o Eliezer deixa lá com Canela, com Papa Yankee 3 Juliette Golf e Sierra, o Juliano. Adiante, Eduardo. Y3 BP Padilha, boa noite a todos, um abraço a todos. Ok. Aqui é PY3 TV Eduardo Caxias do Sul, boa noite Adair, boa noite Eliezer, boa noite Juliano, Padilha e todos os corujas. Bem escutado, tá, Luiz Henrique, inclusive aí a transmissão pelo Facebook, perfeito, não há o que se mexido. PY3 TV, PY3 Sierra Golf. Aqui é PY3 Sierra Golf, Rádio Operadora Adair, Caxias do Sul. Muito boa noite, PY3, PO3 Delta November Echo, PO3 Echo Victor Michael Eliezer, PY3 TVI, te ganhei, viu? PY3 Juliette Golf Sierra, parece que é isso aí, né, Juliano? Lá de Canela e mais o Padilha, PY3 Papo Eco Papo. E muitos outros que chegarão. Boa noite a todos os colegas, um forte abraço, recomendações a todos de casa. Eduardo, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou só fazer esse câmbio para cumprimentar todos os meus colegas, tá? A minha esposa extraiu um dente agora de tarde e tá ruim, então eu tô preparando a janta, fazer uma janta daquelas bem campeiras, viu, tio? Não vou dar nem o cheiro para vocês, então assim, ó, eu vou ficar lá da cozinha escutando a rodada e mais o boletim noturno aí. Tá, Luiz Henrique? A porta vai ficar aberta aqui, ó. Vou ficar de lá escutando todo o tempo aí, tá bom? Desejo uma boa rodada para toda a turma aí, uma boa rodada mesmo aí, tá, Luiz Henrique? Que aproveite aí as novas e boas leituras do noturno de hoje. PY3 Sierra Golf, desculpe, Eduardo, eu não sei, esqueci aí para quem que eu devia de deixar, então eu te devolvo aí a oportunidade, por gentileza. Tem nada que se despedir, hein? Tu entrou pro primeiro, vai ter que ficar aí comandar a rodada agora. Eliezer, Juliano e Padilha. PO3, Eco Victor Mike Eliezer. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão na coruja. Eu também vou ficar escutando por aqui, que eu estou fazendo uma manutenção aqui no roteador, mas eu estou atento aqui, vou ficar aguardando aqui a leitura do boletim. Ok? 73 a todos, aí segue aí com o nosso amigo Juliano.
Padilha, na Papa Yankee 3, Juliette Golf Sierra. Padilha? Ok, certamente o pessoal está na coruja aí, né? Nosso boa noite, nosso abraço também ao Padilha, então, Papai Henrique 3, Papa Eco Papa, que nos acompanha também via rádio e pelo Facebook. No Facebook já temos o Jairo, PO3 Juliette Victor Papá, Eliezer também está conosco ali, Padilha e Eduardo, foi os que eu vi até agora ali. Em destaque nessa edição, no editorial, o furto de repetidoras e a fragilização de um patrimônio coletivo, a diferença entre SOTA e POTA, a programação do 30º Encontro Catarinense de Radioamadores, ou ENCARA, e Clube de Radioamadores de Blumenau, CRB, comemora 53 anos. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, no noturno numeral 235, ano 6, e vamos então ao editorial. O furto de repetidoras e a fragilização de um patrimônio coletivo. O radioamadorismo é, por definição, um serviço que transcende o caráter recreativo. Reconhecido internacionalmente pela União Internacional de Telecomunicações, a OIT, como atividade de interesse público, ele se consolidou, ao longo do século XX, como um sistema de comunicação descentralizado, irretocável e, sobretudo, solidário. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, marcado por desigualdades de infraestrutura e recorrentes situações de emergência, a contribuição dos radioamadores continua sendo não apenas relevante, mas estratégica. Nesse contexto, o furto de repetidoras de radioamador não pode ser tratado como um crime menor ou um simples ato de vandalismo. Trata-se de uma agressão direta a um patrimônio coletivo que cumpre funções de interesse social, mais do que inviabilizar a prática de um grupo de entusiastas. A retirada ou a destruição desses equipamentos compromete uma rede de comunicação que já se provou ser indispensável em momentos de calamidade, tais como enchentes, deslizamentos, apagões, incêndios e outros desastres em que as comunicações convencionais, dependentes de energia elétrica e da internet, deixaram de funcionar. As repetidoras não são equipamentos comuns instalados em pontos estratégicos, muitas vezes em locais de difícil acesso, demandam investimento financeiro elevado, conhecimentos técnicos e especializados e esforços logísticos significativos. Sua função é simples e vital: captar um sinal de rádio em uma frequência, amplificá-lo e retransmiti-lo em outra, ampliando assim o alcance das transmissões e permitindo que comunidades inteiras possam se manter em contato. Quando uma repetidora é furtada, o prejuízo é duplo, pois há a perda material, que é difícil de ser absorvida por colegas abnegados, por associações e por clubes que dependem de recursos próprios e do trabalho voluntário de seus integrantes para a aquisição e manutenção destes equipamentos. E há, sobretudo, a perda operacional, que se traduz em silenciamento de vozes, que em muitos contextos poderiam ser as únicas capazes de levar informação ou também de pedir ajuda. O furto desses equipamentos, em regra, é motivado pela revenda criminosa de componentes eletrônicos, ainda que estes tenham um valor limitado diante do conjunto. Tal prática revela não apenas a fragilidade da proteção desses sistemas, mas também o desconhecimento ou mesmo o descaso quanto à função social que desempenham. É uma contradição lamentável, pois desmonta-se um equipamento de alto valor coletivo para obter em troca uma soma criminosa e atentatória,
sendo também criminoso aquele que adquire equipamentos fruto da ação criminosa de alguns. O problema, contudo, não deve ser analisado apenas sobre a ótica criminal. Ele aponta para uma ausência estrutural de políticas públicas voltadas ao reconhecimento e à proteção do radioamadorismo no Brasil. Diferentemente de outros países, onde a atividade é valorizada como parte integrante dos planos de resposta a desastres, por aqui, ela permanece restrita ao esforço individual e ao voluntarismo de alguns. Essa lacuna institucional torna as repetidoras alvos fáceis, pois não há programas de monitoramento, tampouco políticas de incentivo à segurança destas instalações. É imperativo que as autoridades policiais e os órgãos de fiscalização assumam uma postura mais proativa. Investigar, coibir a receptação e punir responsáveis são medidas urgentes, mas insuficientes se não acompanhadas de uma mudança cultural e institucional. É necessário ampliar o reconhecimento do papel do radioamadorismo e integrá-lo de forma sistemática às estratégias de proteção civil e de segurança pública. Somente assim será possível preservar sua infraestrutura e garantir sua plena capacidade de atuação em situações críticas. O furto de repetidoras não é apenas uma violação patrimonial, é um atentado contra a comunicação, contra a cidadania e contra a capacidade de resposta de toda uma sociedade em momentos de vulnerabilidade. Proteger essas estruturas significa, em última instância, proteger vidas, e esta é uma responsabilidade que não pode continuar sendo negligenciada. Pensei nisso e até o próximo editorial. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, e esse é o Noturno, o boletim informativo do PXPY, edição número 235. Tema técnico. Hoje a coluna Tema Útil ao seu Chaque traz a matéria de Papa Yankee 5, Índia Papá, Dirceu Cavalcante, intitulada Operando nas Bandas de HF, e aborda, nesta edição, a banda de 10 metros e, como de costume, a matéria pode ser consultada na íntegra ao final da versão PDF de nosso informativo semanal. E como a matéria não é nada complicado, hoje ao final, vamos ler a matéria sobre a operação na banda de 10 metros. Farroupilha 2025. Atenção, concurseiros de plantão. Preparem seus ouvidos para copiar corretamente o indicativo de Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, PY3 PXY, a estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul, que estará presente na etapa HF do concurso Farroupilha 2025, que irá ao ar nos dias 20 e 21 de setembro. Já estando confirmadas as participações de Papa Yankee 3 Tango Victor India Eduardo, Papa Yankee 3 Eco November Edson e PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. E fica o convite a todos os amigos e colegas de Caxias do Sul para que venham fazer parte desse time, pois queremos publicar o seu retrato na nossa galeria de operadores. E a edição PDF traz aí as imagens do Eduardo, do Edson e do Luiz, e uma imagem sem apenas um fundo, né? Sem nenhuma fotografia, que é a sua. Sota Pota. Para refrescar a memória de todos nós, o Noturno traz mais uma vez a definição sobre a que se refere estes dois nomes, que volta e meia ouvimos ou lemos sobre eles. Sota e Pota. O Sota refere-se a Summits on the Air e Pota a Parks on the Air, parques no ar, e Summit, cumes no ar, montanhas. Dois programas que combinam o hobby com atividades ao ar livre. O Sota envolve a operação a partir de cumes e montanhas, enquanto o Pota
incentiva a transmissão a partir de parques nacionais e áreas verdes. O objetivo é conectar radioamadores, promover o uso de equipamentos portáteis e explorar novos locais. Mais especificamente, o SOTA é um programa onde radioamadores realizam transmissões a partir de picos de montanhas, que são os cumes, que tem como foco estimular o uso de equipamentos portáteis e a exploração de regiões montanhosas, incentivando desafios geográficos, onde os operadores ativam uma montanha e estabelecem um número mínimo de contatos de rádio com outros radioamadores. Já o POTA é um programa similar ao SOTA, mas que se concentra em operar a partir de parques nacionais e outras áreas naturais, e que tem como foco incentivar a prática do radioamadorismo em parques, combinando a atividade com o contato com a natureza, onde os operadores ativam um parque e precisam também fazer um número mínimo de contatos de rádio para validar a ativação. O termo SOTA e POTA pode ser usado para se referir a estes dois programas em conjunto ou de forma mais específica, podendo também referir-se a equipamentos como a antena SOTA POTA 150, que é uma antena portátil projetada para uso em ambos os programas. História. Na última quinta-feira, dia 4, o colega Papa Inc 3 Tango Romeu, Fernando Troian, nos colocou em contato com o recém-prefixado Papa Uniforme 3 Golf Romeu Foxtrot, o Carlos Eduardo Benedetti Grafulha, que quando contava com apenas 15 anos, recebera de seu tio-avô uma medalha comemorativa ao 21º Rancho do Radioamador Gaúcho, realizado em Caxias do Sul, de 18 a 20 de outubro do ano de 1968, pelo Clube do Radioamador Caxiense, o CRAC, contendo informações, inclusive sobre o passado de seu tio-avô. O Eduardo avistou nessa medalha o indicativo de Papa Yankee 3 Bravo Bravo Charlie, uma medalha que foi dada a todos os participantes do 21º Rancho do Radioamador Gaúcho. Imediatamente, iniciamos a conversação com o PO3 Golf Romeo Foxtrot e aí tomamos conhecimento de que seu antepassado se tratava do radioamador, faixa do cidadão e juiz de direito Dr. Walter Gomes de Almeida, falecido em 1994, mas sócio número 142 do PXPY desde o ano de 1981, sendo ele um dos primeiros sócios remidos da nossa entidade, o de número 13, e compôs o seleto grupo que naquela época adquiriu os terrenos da nossa propriedade e onde hoje encontra-se instalada a nossa sede administrativa e social. Walter Gomes de Almeida era titular de 2 indicativos de Papa Yankee 3 Bravo Tango X-Ray e de PX3 Bravo 5349, sendo juntamente com Papa Yankee 3 Delta Foxtrot Amilcar Pese, Papa Yankee 3 Alpha India X-Ray Manuel Bandeira, Papa Yankee 3 Juliette Foxtrot Afonso Fritz, Papa Yankee 3 Juliette Índia Padre Ângelo Tronca, Papa Yankee 3 Whisky Uniforme Padre Eugênio Giordani, Papa Yankee 3 Kilo Lima Quirino Coste, Papa Yankee 3 Mike Hotel Vinícius Ribeiro Lisboa, Papa Yankee 3 Sierra Bravo Remo Janela, entre outros, os precursores do radioamadorismo em nossa cidade e região. No PXPY, Clube de Caxias do Sul, Papa Yankee 3 Bravo Tango X-Ray, Walter, teve importante participação e foi por muitos anos o consultor jurídico de nossa associação, pois o seu ofício de juiz de direito lhe dava credibilidade ímpar para tal. Walter era casado com Dona Yolanda Grafulha de Almeida e pai de Edith Margot Grafulha, e também de
Walter José Grafulha Gomes de Almeida, sendo este último o titular de PX3 Bravo 5350, que desde o falecimento de seu pai, ocorrido em 1994, passou a ser o detentor do título de sócio remido número 13 do PXPY Clube de Caxias do Sul. Aí está então mais uma peça no nosso quebra-cabeça na história do PXPY, onde foi resgatada aí por uma casualidade um contato. Vamos ter contato aí com o Walter, então, o filho, Walter Filho, né, para que possamos aí trocar informações com ele, já que faz alguns anos que o PXPY perdeu o contato com o nosso sócio remido de número 13. Esta é a Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, estação oficial do PXPY Clube de Caxias do Sul. Operada nesse momento por PO3 Delta November Echo, Luiz Henrique, e este é o noturno, o boletim informativo do PXPY. Papa Yankee 3 Eco Delta Uniforme 146-750-600. A repetidora de VHF que dá voz ao noturno e que opera em 146-750-600 sem subtom, juntamente com o conjunto de repetidoras instaladas em nossa cidade, garantem as comunicações não só para os nossos fins, mas também para operar em caso de emergência e urgência, podendo manter comunicáveis localidades dentro de um raio aproximado de 150 km em linha reta ao redor da nossa cidade. E desta forma, chegando a localidades como Muitos Capões, Vacaria, Bom Jesus, Osório, Porto Alegre, Camaquã, Arroio dos Ratos, Triunfo, Montenegro, Marau e muitas outras que se encontram mais perto de Caxias do Sul. E o noturno traz aí um mapa que também está na live, mostrando aí aproximadamente o raio de atuação da Papa Yankee 3 Eco Delta Uniform. No próximo final de semana, dias 13 e 14 de setembro, será realizado na cidade de São João Batista, em Santa Catarina, a 30ª edição do Encontro Catarinense de Radioamadores, o ENCARA, e o noturno traz alguns detalhes deste tradicional encontro. No sábado, dia 13, 6 horas da manhã, recepção dos radioamadores para a rodada Bom Dia Floripa, que irá ao ar sob o comando de Papa 5 Lima Bravo, Luiz Carlos Brasil, diretamente da cidade de São João Batista, em Santa Catarina. Às 11 horas, das 11 horas às 13h30, o almoço livre no sábado, das 14 às 18, ciclo de palestras do Encara 2025, e a partir das 20 horas, congressamento dos radioamadores presentes ao evento. Já no domingo, dia 14, às 7 horas, abertura dos portões. 8 horas, solenidade de abertura oficial e início da feira de equipamentos. 11h15, início do almoço, e durante o almoço haverá premiações, ocorrerá a premiação com entrega de troféus para o clube mais distante presente no evento, o clube com maior número de participantes, para o radioamador da cidade mais distante presente no evento, para o radioamador mais veterano, para o mais jovem, para a cidade que irá realizar o 31º Encara no ano de 2026. Às 13h15, saída para passeio turístico em Nova Trento, São João Batista, e às 17h30 o encerramento oficial do 30º Encontro Catarinense de Radioamadores, ou Encara. A cidade sede, São João Batista, conta com mais de 30 mil habitantes e está localizada no Vale do Rio Tijucas, próximo ao litoral norte catarinense, e foi fundada em 1834, com a chegada do capitão João de Amorim Pereira, e 2 anos depois de sua fundação, chegou o primeiro grupo de imigrantes vindo da região da Sardenha, na Itália. São João Batista tornou-se município em julho de 1958,
quando emancipou-se e teve sua economia inicialmente baseada na agricultura, até surgirem as fábricas de calçados, que transformaram a cidade no maior polo calçadista do estado de Santa Catarina e o terceiro do Brasil. Notícias do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul, o GETAR, 05 Romeo Sierra, APET, Brasil. O sábado que passou foi mais um dia gelado em Caxias do Sul, mas mesmo assim, o Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul teve mais um dia de atividades, que mesmo frio, mas com a presença do sol, permitiu o uso da área externa da nossa sede, onde, na véspera do dia 7 de setembro, mais uma vez nossas bandeiras, em especial a do Brasil, foram hasteadas e reverenciadas. Notícias das Labres. Labre Central. A Labre Nacional está comemorando os 203 anos da independência do Brasil com um certificado especial, onde você, mantendo um contato com a estação organizadora Papa Victor 203 Bravo Romeo, já poderá solicitar por meio do e-mail Alfa Whisky Alfa Romeo Delta Sierra @labre.org.br o envio do seu certificado. O período da operação se iniciou no último dia 5 de setembro e se estende até às 0 hora UTC do próximo dia 15, em todas as bandas, modos e também satélite. A Labre Central noticiou na última quarta-feira, dia 3, a fundação da Labre de Pernambuco, dizendo que a nova estadual será um marco fundamental para um novo tempo no radioamadorismo pernambucano. Para tanto, todos aqueles que estejam interessados em participar da nova entidade estão convidados, segundo Papa Yankee 7 Romeu Papá Renner Pedrosa. Aqueles que não puderam comparecer ao ato de fundação têm a oportunidade de se associar posterior ao registro oficial da instituição em cartório. A novíssima Labre Papa Eco reunirá radioamadores de todas as regiões do estado de Pernambuco para fortalecer a representação e a organização de todos os radioamadores daquele estado. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Unifor, estação repetidora de Caxias do Sul. Labre do Rio Grande do Sul. Concurso Farroupilha 2025. A Labre do Rio Grande do Sul realizará nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, em âmbito nacional, a etapa HF do concurso Farroupilha. Já a etapa VHF será realizada em âmbito estadual, indo ao ar nos dias 27 e 28 de setembro de 2025. Para participar de uma ou das duas etapas, os colegas e radioclubes interessados deverão estar cadastrados na plataforma https://rampaz.org e os logs devem ser encaminhados até às 23 horas e 59 minutos do terceiro dia após o evento. E o noturno em PDF traz link para que você seja encaminhado ao regulamento tanto da etapa HF quanto do VHF. Agenda da Labre RS. A Labre Gaúcha irá realizar sua tradicional feirinha no próximo domingo, dia 14. A atividade inicia às 14 horas e o local é em frente à Sala da Labre do Rio Grande do Sul, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, numeral 2132. Já no mês de outubro próximo, a feirinha deverá ser realizada no dia 5, também domingo, no mesmo local e horário de costume. Participe, reveja os amigos e colegas e ainda faça um bom negócio. Labre do Distrito Federal. Palestra. A seccional da Capital Federal já carregou em seu canal do YouTube a palestra de Papa Tango 2 Charlie Romeo Charlie Renato Cunha, tratando de energia solar para radioamadores, que abordou a importância de planejar corretamente o uso de painéis solares, entendendo sua capacidade de geração e a melhor forma de aproveitamento
em estações de rádio. Outro assunto abordado foi sobre o carregamento inteligente de baterias, essencial para prolongar a vida útil e garantir maior autonomia em situações críticas, como operações de campo e emergências. E, por último, foi abordada a gestão do consumo de energia, destacando como identificar equipamentos que mais demandam carga e de que maneira otimizar o uso, reduzindo desperdícios e aumentando a confiabilidade do sistema. O objetivo principal foi mostrar que, com um dimensionamento adequado e boas práticas, a energia solar pode se tornar uma fonte limpa, sustentável e altamente confiável para manter nossas estações ativas em qualquer situação. A Labre do Distrito Federal realizou com absoluto sucesso no último sábado, dia 6, a 5ª Eletroca, que recebeu radioamadores e operadores da faixa do cidadão de Brasília e entorno. Durante o evento, foi ministrada por Papa Tango 2 Alfa Tango Charlie Fábio e por Papa Tango 2 Victor Mike Carlos a palestra Satélites de Radioamador na Prática, quando os que prestigiaram o evento puderam presenciar contatos feitos com um HT em distância superior a 1.000 km de distância. Notícias dos grupos, clubes, associações e demais ligadas ao rádio. Rádio Farol. O Rádio Farol DX Group atua no aprimoramento do radioamadorismo de competição, na capacitação do radioamadorismo de lazer, radioescotismo e no auxílio aos novos radioamadores amantes desse hobby fascinante. Mas seus membros também estão sempre alerta às necessidades das comunidades que nos cercam, tendo estes atuação irreparável em situações de emergência, como as vivenciadas em maio de 2024. Visite a página do Rádio Farol DX Group na internet e desfrute de seu conteúdo em https://radiofaroldx.com.br. QTC da ECRA. A Escola de Radioamadores de Campina Grande, na Paraíba, publicou em seu site um mini glossário de contestes, onde os colegas interessados no radioamadorismo competitivo podem obter explicações introdutórias e básicas sem entrar em detalhes técnicos ou exaustivos. Críticas e sugestões ou informes de erros ou de alguma alteração necessária são muito bem-vindos e podem ser enviados para o e-mail qtcecra@gmail.com para que esta possa corrigir e aprimorar o conteúdo. E aí vale a pena ir à página do QTC da ECRA e verificar aquelas palavras que a gente algumas vezes fala e não sabe direito do que se trata, e outras que a gente nunca ouviu, mas que são importantes em um concurso de rádio. IARO. A 22ª Assembleia Geral da Região 2 da IARO, chamada Salvador 2025, será realizada de 6 a 9 de outubro de 2025 no Hotel Vila Galé, Marés, Guarajuba, em Camaçari, na Bahia, com a Labre como anfitriã. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site iaro.labre.net.br, com instruções e desconto especial para hospedagem. O evento deverá se concentrar em debates, comissões, decisões e recomendações, além da eleição da nova diretoria da Região 2 e a escolha da sede da próxima Assembleia Geral, que será realizada no ano de 2028. E o evento reunirá sociedades de radioamadores das Américas para deliberar sobre o futuro da região. ARRL. A Associação de Rádio Americana da Convenção da Divisão ARRL, região Nordeste dos Estados Unidos, chamada de Nova Inglaterra, realizada de 21 a 24 de agosto passado, foi considerado um grande sucesso, reunindo fabricantes e vendedores, além
de terem sido realizadas palestras e atividades práticas. A programação contou com 72 palestrantes, que ofereceram 82 palestras e 4 workshops, somando mais de 100 horas de conteúdo. Os temas variaram de antenas e comunicações emergenciais até computação quântica aplicada a RF. Aconteceram ainda shows, seminários, visita à sede da ARRL e apresentações de nomes como Tim Duff, Kilo 3 Lima Romeo, Thomas, Kilo 4 Sierra Whisky Lima e Nathaniel, Whisky 2 November Alpha Foxtrot, que falou sobre as pesquisas do RAM SCI. Com forte presença de público, expositores e atividades educativas, o RAM X-Ray consolidou-se como um dos principais encontros de radioamadores da região. Septuagésimo Rancho do Radioamador Gaúcho. Nas edições passadas do Noturno trouxemos a programação radioamadorística e a especial dedicada às mulheres que irão participar do 70º Rancho do Radioamador Gaúcho, que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nas dependências do Parque Hotel Morotim, localizado na BR-287, numeral 1981, Faixa Nova, Camobi, em Santa Maria. A partir do próximo dia 15 de setembro, a comissão organizadora deverá disponibilizar o aplicativo onde todos poderão efetuar sua inscrição, fazer reservas, tirar dúvidas e etc., salientando que, por motivo de organização e pensando em oferecer aos amigos e colegas a melhor recepção possível, todos os procedimentos de reservas e inscrições deverão ser efetuados pelo aplicativo a ser disponibilizado e, desta forma, a coordenação chama a atenção de todos para o fato de que, nos dias do evento, não haverá venda de ingressos e refeições. ARAF, vem aí o Santa Catarina Integrada, atividade anual realizada pela Associação de Radioamadores de Florianópolis, a ARAF, que em 2025 irá ao ar de 11 a 18 de outubro, em todas as bandas e modos. O evento foi idealizado no ano de 2019 e tem como foco proporcionar aos radioamadores iniciantes ou àqueles que nunca tiveram a oportunidade de realizar contatos a longa distância, praticar ou aprimorar suas habilidades no DX. Na última quinta-feira, dia 4, o Clube de Radioamadores de Blumenau reuniu-se em sua sede anexa ao Clube Concórdia de Caça e Tiro, em Blumenau, para comemorar os seus 53 anos de fundação. Mais de 30 colegas compareceram e, entre estes, o destaque vai para a ilustre presença de Papa 5 Alpha Sierra November, vovó Alda, que aos 105 anos de idade fez questão de participar dessa importante data do clube de seu coração. E quem consultar aí o Noturno em PDF vai ver aí imagens da festa e também da vovó Alda, Papa 5 Alpha Sierra November, na estação de rádio do Clube de Radioamadores de Blumenau. Esse é o Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. E esta, Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, operada nessa oportunidade por PO3 Delta November Eco Luiz Henrique. ARCO, a Associação de Radioamadores Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, a ARCO, foi notícia no site Antena Ativa, que assim publicou, abre aspas, no dia 31 de agosto, a ARCO realizou em Caçapava do Sul uma demonstração pública sobre o papel do radioamadorismo em emergências. O evento reuniu entidades locais e regionais, mostrando como o rádio garante comunicação confiável quando falham as redes convencionais. A ação reforçou que o radioamadorismo é mais que um hobby, pois ele é um serviço comunitário e de cidadania. Contestes, certificados, encontros, concursos e expedições. Iniciamos pelos contestes, dizendo que dias 13 e 14 de setembro
acontece o terceiro conteste do grupo Romeo Foxtrot no ar, na frequência de 27.785 USB. No mesmo final de semana, 13 e 14 de setembro, acontece também o 33º conteste do grupo Orca, nos canais 18 e 57. 18 Alpha Mike e 57 USB. Certificados. Santa Catarina Integrada, uma promoção da Associação de Radioamadores de Florianópolis, ARAF, que vai ao ar de 11 a 18 de outubro de 2025. Encontros. Dias 13 e 14 de setembro, acontece o 5º encontro de radioamadores de Conceição do Coité, na Bahia. Nesta mesma data, acontece o 30º Encara, que é o Encontro Catarinense de Radioamadores e Faixa do Cidadão, em São João Batista, Santa Catarina. No dia 14 de setembro acontece o 11º Encontro de Radioamadores da cidade de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Dia 28 de setembro, o 17º Encontro da Golf Charlie Alfa Lima e o 4º Encontro da rodada Enquanto Chia a Chaleira, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. De 5 a 9 de outubro acontece na cidade de Salvador, na Bahia, a 22ª Assembleia Geral da Região 2 da IARO, que irá reunir radioamadores do Brasil e de vários países. Dia 10 de outubro ocorre o 5º Encontro Amigos do Rádio, em comemoração ao Dia do Radioamador Nogueirense e Feira do Produtor Rural de Arthur Nogueira, São Paulo. Dias 25 e 26 de outubro, acontece o 2º Encontro de Radioamadores da Rodada do Querosene, na cidade de Umuarama, Paraná. Dia 7 e 8 de novembro, acontece o 20º Encontro de Radioamadores de Surubim, Pernambuco. E dias 22 e 23 de novembro, acontece o 70º Rancho do Radioamador Gaúcho, na cidade de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Maratona QRS 10. A maratona tem periodicidade mensal, totalizando 12 etapas ao longo de um ano. E o vencedor será o radioamador que mais pontuar na soma de todas as etapas em sua categoria. E a próxima etapa do QRS 10 CW, Telegrafia, acontece no dia 5 de outubro de 2025. Concursos em setembro. Dias 13, 14 e 15, concurso VHF de setembro ARRL, nas bandas de 50 MHz e acima. Dias 20 e 21, concurso Farroupilha CWHF, CW-Fonia, de âmbito nacional. Dias 27 e 28, a etapa VHF do Farroupilha, que é apenas estadual. E dias 27 e 28, concurso CQ Worldwide DX RTTY, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e também 10 metros. Expedições DX em setembro. De 15 a 26, Foxtrot Papa 5 kg Eco, desde São Pedro e Miquelon. Dias 14 a 27, Victor Kilo 9 Tango, desde a ilha de Norfolk. De 16 a 28, Papa Juliette 2, desde Curaçao. De 24 a 28, Juliette Whisky 0 Bravo, desde Svalbard. E até o dia 27 está no ar a 9 X-Ray 2 Alpha Whisky, desde Ruanda. Rodada em destaque. Hoje a rodada em destaque é a rodada Amigos da Arsema, mantida pela Associação de Radioamadores da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e que vai ao ar sempre a partir das 18 horas e 30 minutos, das segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, pela Papa Yankee 2 kg Alfa Sierra, repetidora instalada na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, e operacional em 146.890-600, subtom 79.7, sob o comando dos colegas PO2 Oscar Sierra Romeu, o Nascimento,
PO2 Oscar Sierra Hotel Orlando, PO2 Tango X-Ray Hotel Tiago e PO2 Yankee Uniforme Zulu, o Siqueira. Tema útil ao seu chaque. Operando nas bandas de HF 10 metros, matéria de Papa Yankee 5, Índia Papá Dirceu Cavalcante, publicada no site radioamador.com. O radioamadorismo foi uma vocação para experimentadores e comunicadores no início do século passado, quando se usavam frequências mais baixas do que as atuais de HF. Nos dias de hoje, as faixas para radioamadores se situam para além dos 250 GHz. Até 1970, as bandas de HF foram o meio usado para comunicações costa a costa e internacionais pelos radioamadores, bem como as estações comerciais e governamentais. Estas frequências estavam então sobrecarregadas de estações comerciais de toda a natureza em tráfego mundial, assim como as comunicações amadoras, cidade a cidade, DX, com testes, redes de serviço público e experimentos. Mais recentemente, os radioamadores reverteram este quadro colocando, por vez primeira, um repetidor na faixa de 2 metros, propiciando um novo horizonte nas comunicações. Mas a curiosidade na comunicação intercontinental também foi aguçada pela capacidade das bandas de HF. 10 metros, uma banda onde novos e antigos operadores trabalham em comum, é a de 10 metros, por sua facilidade em trabalhar-se com pouca potência e antenas relativamente pequenas e seu alcance ser mundial. Esta faixa é uma das preferidas dos iniciantes. Por ser uma banda de espectro grande, muitos modos são usados: CW, SSB, FM, satélite, modos digitais, repetidores, entre outros. No Brasil, esta faixa é usada pelas classes Alfa, Bravo e Charlie, e a propagação está geralmente aberta, mesmo nos tempos de baixo ciclo solar. Muitos amadores já conseguiram proezas em tempos de propagações magras, trabalhando centenas de países durante as poucas e curtas aberturas nas épocas de baixo fluxo solar. Os 10 metros também nos mostra algumas características das faixas de VHF. Não escutar nenhum sinal nesta faixa não quer dizer que não haja propagação e a banda esteja fechada. Aberturas curtas, mas excelentes, são sempre possíveis, e descubra isso chamando CQ. A mais popular estação em 10 metros é um transceptor com 100 watts e uma pequena antena tribanda, 10, 15 e 20 metros, ou mesmo uma monobanda, curta em cima de um telhado. Amplificadores lineares e antenas muito altas não são realmente necessários, porém, instale sempre uma antena o mais alto que seja possível. Pequenos rotores usados em antenas de TV são facilmente adaptados para manejar esses conjuntos de irradiantes. Por ser muito larga a banda de operação em 10 metros, recomenda-se o uso de uma antena Turner para caso de se trabalhar na parte alta ou baixa da banda. Você poderá também, com muita facilidade, trabalhar uma estação de um amigo a 200 km de distância, uma ilha no Pacífico ou um país na Europa. A ausência quase sempre de estáticos proporciona que você opere sinais fracos e tenha grande chance de ser escutado. Aí estão então as breves considerações sobre a banda de 10 metros e no próximo boletim noturno traremos uma abordagem da banda de 15 metros. Noturno, boletim informativo do PXPY Clube de Caxias do Sul. Muito obrigado pelo seu prestígio e até a próxima semana. E antes aí de passarmos aí para o Eduardo comandar a rodada, vamos destacar aqui Papa Yankee 3 Papa Eco Papa Padilha dando boa noite a todos no Facebook. O Eduardo também, Papa Yankee 3 Tango Victor Índia. Eliezer,
PO3 Eco Victor Mike também está conosco no Facebook. Jairo Vargas Porto, PO3 Juliette Victor Papá, juntamente conosco no Facebook. O Alex Pereira também dando boa noite a todos. Chefe Vera Rote dos Santos, do Grupo Escoteiro Tradicional do Ar, desejando um excelente encontro e um sempre alerta. Vamos ver aí se conseguimos ver aqui mais alguém que esteja conosco. Nem sempre se consegue ver todos nesse momento, mas se forem aparecendo a gente vai trazer aí. PO3 Delta November Eco Luiz Henrique entregando o comando para Papa Yankee 3 Tango Victor India, enquanto a gente começa a preparar aqui a distribuição do noturno por e-mail e mensagens. Adiante, Eduardo. Papa Yankee 3 Eco November, operador de Caxias. Ok. Aqui Luiz, PO3 Delta November Eco, PY3 TV Eduardo Caxias do Sul. Boa noite, Edson. PY3 Eco November, né? Nós tínhamos aí anteriormente PY3 Sierra Golf, PO3 Eco Victor Mike, PY3 Juliette Golf Sierra e PY3 PEP. Todos pelo menos anunciaram de que não retornariam, hein? Tudo certo, Luiz Henrique? Mais uma vez, né? Sem comentários. Quanto ao editorial, tranquilo. Acho que o texto por si só já fala tudo, né? Dispensa comentários adicionais aí. Em relação ao SOTA e POTA, muito bem explanado aí a diferença entre um e outro, né? Às vezes o pessoal escuta um termo ou escuta outro. Acho que ficou bem claro agora, né? Quanto à banda dos 10 metros, também muito parecida com a dos 11, né? As características aí em termos de propagação e outras coisas. E por aí se vê que nos 11 metros aí com potências abaixo dos 10 watts aí se atravessa continentes, né? Então uma faixinha muito interessante dos 10 metros. Edson, contigo então, hein? Os demais colegas, como comentado antes, ao informar, enfim, que permaneceriam na escuta, mas não retornariam. Então contigo, oportunidade, PY3 TV e PY3 Eco November. Ok. Boa noite a todos, um grande abraço. Satisfação reencontrá-los. É Papa Yankee 3 Eco November, operador Edson Caxias do Sul. Muito recheado de coisas, ditas, né? Como sempre, né? Noturno. Informação que não falta, né? Ok. E era respeito das operações via rádio. Eu estou fazendo algumas observações que às vezes a gente reclama que a propagação não está boa e tal. Eu tenho observado que o pessoal está reclamando de propagação fechada e tal. Mas daqui a pouco um colega chama, aí começa a soltar 3, 4 colegas e todos falam bem. Então às vezes não é propagação fechada, às vezes é falta de operadores para falarem, né? Estou fazendo umas observações aí essa semana via rádio. Ok. Instalei provisoriamente uma antena vertical para 40 metros. E estou fazendo algumas brincadeiras legais. Certo? Quanto aos 10 metros de vida, é interessante. E antigamente não se tinha potência, aí todo mundo botando 100 watts, né? E antigamente aí com 4, 5 watts a gente fazia muita coisa. Ok? Tá. Não vou prender vocês, já que todo mundo está despedido. Deixo um grande abraço a todos. E permanecemos quero ver Papa Yankee 3 Eco November, Papa Yankee 3 Tango Victor India Eduardo.
Ok. Tudo certo, Edson? A PY3TV em Caxias do Sul. É bem interessante, né? Bem interessante, tudo entendido aí com os comentários. Tá bom, e sucesso aí nos testes da antena e depois futuramente passa para nós os resultados. Luiz Henrique, bom, todos despedidos, hein? Te escuto para as considerações. Deixamos a frequência livre. PY3TV, PO3 Delta November Eco. PY3 Sierra Golf, não sei se tinha passado para mim, Eduardo, estava ocupado, hein? Vai, Adair. Ok, PY3 Sierra Golf, todo mundo despedido, então, barbaridade, né? Bom, eu prometi que eu ia escutar o boletim lá da cozinha, lá, né? Eu fiz a janta aqui, né? Agora tava esperando aí, né? Terminou o boletim para jantar. A porta ficou aberta, viu, Luiz Henrique? Eu acompanhei todo o boletim, não perdi nada. Até eu falei para Cristal lá, mas o boletim tá grande hoje, hein? Tá bom? Muito obrigado pela minha parte, então, né? Vou desejar aí para vocês uma boa noite, né? Um bom descanso e até outro dia, se Deus quiser, tá? Forte abraço para vocês, um forte abraço para todos os colegas que participaram da rodada. PY3 Sierra Golf, não sei com quem eu deixo aí, então fica livre a frequência e agradecido. Ok. Que positivo, Adair. Papai Inc 3 Sierra Golf, PO3 Delta November Eco, operando Papai Inc 3 PXY. Boa noite, Edson. Papai Inc 3 Eco November, Forte 73, esperando já tudo tranquilo contigo e toda a turma da casa. Tá bueno, Edson? Minhas considerações aqui, Eduardo. Hoje eu quero destacar aqui o resgate histórico aí, que a gente está conseguindo fazer, reatar aí um contato que a gente não tinha, né? Do Walter José Grafulha Gomes de Almeida, filho do seu Walter, né? Que era o Papai Inc 3 Bravo Tango X-Ray. E nós não temos imagens boas deles para publicar, porém, através da inteligência artificial, reconstruímos duas fotografias, tanto do pai quanto do filho, que estão aí no noturno em PDF, né? Deixar um agradecimento especial aí a quem nos acompanha pelo Facebook também, e aos corujas, e desejar a todos aí um bom final de terça-feira, e daqui um pouco mais aí estarão recebendo aí o noturno pelas redes sociais, também por e-mail e por mensagem. PO3 Delta November Eco, Luiz Henrique, Papai Yankee 3, Tango Victor Indy Eduardo. Esta é a Papa Yankee 3, Eco Delta Uniforme. Estação repetidora de Caxias do Sul. E este é o PY3TV Eduardo, também Caxias do Sul. Então tá, daí, tudo certo com os comentários aí, hein, que escutou por lá, vai jantar, tudo certo, fiquem plenas. Edson, Padilha, Juliano, Eliezer, Luiz Henrique, pessoal que nos acompanhou via rádio e via Facebook também, hein. Então 7-3 a todos e até uma próxima de PY3TV aí, Caxias do Sul.